No seu discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, verso 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nesse discurso de despedida, Paulo fala de duas coisas. Fala do cuidado que eles devem ter sobre si mesmos e fala do cuidado que eles devem ter do rebanho. Então, como é que os presbíteros vão cuidar do rebanho? Atender pelo rebanho. Quero tratar agora sobre os dons espirituais que são necessários para que um presbítero exerça devidamente o seu ofício. Portanto, eu vou mexer com 4 dons. O dom de governo, o dom de ensino, o dom de pastoreio e o dom de pregação. Vamos começar, então, sobre a importância dessa dotação espiritual para o exercício do presbiterato. Desde há muito a igreja tem deixado de se preocupar com a dotação espiritual e moral de seus presbíteros. Escrevendo uma carta a alguém chamado Nepociano, essa carta datada de 394 AD, Jerônimo apresenta o seu desapontamento com o que já estava acontecendo na época. Ele disse nessa carta, aspas, muitos constroem igrejas no tempo de hoje. As paredes delas são de pilares de mármore brilhante, seus tetos resplandecendo com ouro e seus altares encravados de joias. Todavia, para a escolha dos ministros de Cristo, nenhuma atenção é dedicada. Os critérios de escolha dos presbíteros estão muito aquém dos critérios apresentados pela Escritura. Fecha aspas. A ignorância tem sido muito grande, tanto da parte de ministros ordenados, como dos que somente são presbíteros, chamados regentes, assim como por parte de quase totalidade da igreja. Muitas igrejas, por ignorância da verdade escriturística, têm elegido homens desqualificados para o presbiterato. Não podem ser eleitos homens simplesmente por serem amigos, afáveis, bem formados academicamente, ou porque têm posses ou outras qualidades pessoais quaisquer. Eles devem apresentar algumas características dos dons espirituais, assim como uma porção de características morais, das quais já falamos em outra palestra. Antes de serem eleitos, esses homens devem ser testados pela congregação. Não deve ser uma loteria para ver se dá certo, mas a escolha por parte da igreja deve estar baseada no teste dos anos anteriores da vida deles, onde eles mostram as suas capacidades espirituais e qualidades morais. Assim como os diáconos, certamente os presbíteros devem ser experimentados e se mostrarem irrepreensíveis que exerçam o ofício. Está lá em 1 Timóteo 3,10. Por essa razão, os presbíteros não devem ser neófitos, 1 Timóteo 3,9, mas homens experimentados na fé. O teste vem antes da eleição. A credibilidade do Evangelho está intimamente ligada à preparação moral e espiritual dos presbíteros da igreja. A credibilidade da igreja local está diretamente relacionada ao modo como os seus presbíteros vivem em família e na sociedade e com o ministério que eles exercem na igreja antes de serem ordenados. Portanto, o ministério presbiteral é uma tarefa, é uma obra. Veja o que diz 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O episcopado, primeiramente, é um trabalho, é uma tarefa, é uma obra. Se você é fiel no ministério presbiteral, você haverá de perceber que é uma grande tarefa ser presbítero. A palavra grega que é traduzida como obra,
ergon, sugere um grande gasto de energia, de esforço e zelo. Na verdade, o ofício presbiteral exige um trabalho incansável que pode durar a vida inteira. Uma tarefa sem fim. Toda real função no corpo de Cristo é um ergon, isto é, uma obra infindável, pois a tarefa de um evangelista não termina nunca. Nós morremos com os dons espirituais que Deus nos deu. Ser um evangelista não era uma função temporária, mas definitiva de Paulo. Está lá em 2 Timóteo 4:5. Por essa razão a igreja é estimulada a apreciar os que os presidem no Senhor. E a obra deles deve ser reconhecida porque a tarefa deles é exigente. A tarefa de um presbítero não termina quando as reuniões do conselho terminam. Estas são apenas para planejamento e averiguação da obra feita. Mas a obra presbiteral é gigantesca e pode durar a vida inteira, pois ela diz respeito ao exercício dos dons. Mas uma outra coisa que eu quero tratar aqui é que essa obra, ela é excelente. O texto fala, se alguém aspira ao episcopado ou presbiterato, excelente obra almeja. A palavra grega para excelente é kalos, e se refere ao que é nobre, honrável, de alta qualidade ou excelente. Essa é a razão pela qual o presbiterato é tido em alta consideração na Escritura. Essa obra é de grande valor e talvez seja a mais digna de todas as tarefas neste mundo. Por essa razão, o ofício presbiteral deva ser almejado. Portanto, uma outra verdade sobre esse texto é que o ofício presbiteral precisa ser desejado, almejado. Olha o texto novamente. Se alguém aspira, almeja, o episcopado, excelente obra almeja. Há dois verbos neste verso que indicam que o ofício presbiteral deve ser algo desejável. O primeiro é o verbo orgetai, ou oregetai, que é aspirar. Refere-se a um movimento externo, onde alguém vai em busca desse ofício por meios externos, tais como discipulado ou treinamento. E o outro verbo é epithumei, que significa desejar também. Refere-se a um movimento interno, onde uma pessoa ardentemente tem uma compulsão cheia de paixão e sai em busca da realização dos seus desejos. É importante que uma pessoa aspire ao episcopado. Para que alguém seja presbítero é importante, embora não essencial, que ele tenha desejos de ser presbítero ou bispo. Todavia, há muitos hoje que querem o episcopado por outras razões, diferentes das razões apresentadas pela Escritura. Além disso, há muitos que são pegos a laço e com dificuldade aceitam o cargo, mas sem desejo real de serem presbíteros. Daí o problema da igreja se torna estrutural, porque a sua estrutura organizacional está em desordem. Para um homem poder aspirar o episcopado, é necessário que ele preencha alguns requisitos com respeito a uma dotação espiritual, conforme o ensino geral das Escrituras. A dotação mencionada a seguir não significa que o candidato deva ter toda ela num grau elevado. Ele deve ter potencialidade para ser desenvolvida com a prática. O ministério do ofício presbiteral é exigente. Não é uma opção ser santo no presbiterato, mas é uma necessidade das qualificações morais e dotacionais. O ofício de bispo ou presbítero é de grande responsabilidade. Bispo é uma tradução infeliz do termo grego episcopos, porque ela porta as implicações eclesiásticas modernas que não são consistentes com o seu significado bíblico. Para evitar equívocos maiores, eu prefiro a tradução superintendente. Além disso, essa tradução reflete mais exatamente a ideia de um líder ou um que governa. Na cultura grega, um episcopos era um administrador da cidade ou gerente de finanças. Alguns eruditos creem que o uso que o Novo Testamento faz de episcopos é baseado nesse uso. Mas também havia um grupo monástico de judeus conhecido como os essênios, ou comunidade de Qumran, que vivia naquele tempo perto do Mar Morto. Os homens que pregavam, ensinavam e exerciam o cuidado de outros além da autoridade sobre eles,
eram chamados de episcopoi, ou bispos. É provável que o significado bíblico de episcopos tenha tomado definição a partir da comunidade de Qumran, antes que da cultura grega, porque nessa comunidade a palavra refletia responsabilidades espirituais de grande alcance, enquanto que na cultura grega a sua definição era limitada a um papel administrativo muito restrito. O superintendente bíblico tinha a responsabilidade de conduzir, instruir e pastorear o povo. Eles também recebiam contribuições do povo, ouviam, verificavam as acusações contra os crentes e administravam a disciplina da igreja onde era apropriado. Essas responsabilidades ainda pertencem aos presbíteros e eles são contados diretamente como responsáveis perante Deus para a qualidade da liderança deles. Vejamos as ideias propostas pela Escritura que dizem respeito à dotação para exercício do presbiterato. Primeiro, a dotação para o governo. A importância do dom de governo na igreja é uma questão que tem sido de grande ponto de conflito na história do cristianismo. As igrejas não se unem não somente por questão doutrinária, mas também por questões administrativas. Portanto, a questão de governo é fundamental para a vida da igreja. Como resultado da falta de atenção que alguns grupos têm dado à forma de governo eclesiástico, o governo da igreja tem sido sacralizado e clericizado. Sob o nome de Cristo, uma instituição elaboradamente institucionalizada emergiu a ponto de corromper a estrutura simples e familiar das igrejas apostólicas. Roubou o povo de Deus de sua posição elevada e de ministério em Cristo e mudou a supremacia de Cristo sobre seu povo por uma supremacia na igreja institucional. Além do mais, a estrutura organizacional eclesiástica importa porque a estrutura determina o modo como as pessoas pensam e agem. De modo final, a estrutura determina como as coisas são feitas na igreja local. Na realidade, a estrutura da igreja frequentemente tem precedência sobre a teologia, em algum sentido. O modo como o dom de governo deve ser exercido, por causa das razões mencionadas anteriormente, Deus prescreveu o que Ele quer para dirigir sua igreja. Isto é, uma pluralidade de homens que sabem governar. Está isso em Tito, está isso em Filipenses, que fala de presbíteros ou de bispos numa igreja local. O modelo do dom de governo exercido na igreja está lá em Timóteo 3, 4 e 5. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então ele coloca, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Timóteo 5, 17 também diz isto. O governo da família é a medida para o governo da igreja. Por essa razão, Paulo trata da matéria da ordem na família para ilustrar a ordem na família maior que a igreja. Dessa forma, a capacidade de um homem de governar a sua casa é refletida na maneira como ele governa a igreja. A igreja não estabelece padrões para um homem casado ter filhos, porque ter filhos não é uma questão de escolha, mas estabelece padrões sobre como ele deve educar os filhos que tem. Isso não é matéria de escolha, mas de dever. Da mesma forma, a Escritura estabelece padrões para o presbítero governar a igreja de Deus. O bom governo do lar é pré-requisito para o bom governo da igreja. O dom de governo, que tem sido desprezado em alguma medida na igreja, tem uma importância muito maior do que imaginamos. O modo como uma igreja é administrada tem uma influência determinante para a sua vitória ou derrota. Todos os presbíteros devem presidir. O texto diz que alguns presbíteros presidem com mais maestria. São aqueles que presidem bem, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 5,17. E aquele que possui o dom de governo em alta medida pode ser chamado de presidente. Portanto, o dom de governo é alguma coisa extremamente necessária para a vida da igreja. Que não desprezemos isto. E não são governantes apenas os chamados presbíteros regentes.
todos eles têm que ter o dom de governo, em alguma medida. Mas se tem o dom de governo em uma medida grande, pode ser chamado na Bíblia de presidente. O segundo dom espiritual que um homem deve ter para almejar o presbiterato é o do ensino. O texto de Timóteo fala assim: é necessário, portanto, que o bispo seja apto para ensinar. Vejamos o que isso quer dizer. A palavra traduzida como apto para ensinar, didaktikon, é usada somente 2 vezes no Novo Testamento, aqui e em 2 Timóteo 2:24. E significava a habilitação no ensino. Um homem cristão deve ter, em alguma medida, essa habilitação para exercer o presbiterato. Repetidamente, Paulo lembra Timóteo do seu dever prioritário de ensinar na igreja. 1 Timóteo 5,17 fala assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou honra os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A palavra grega traduzida como afadigar-se, kopiontes, significa trabalhar a ponto de exaustão. É motivo de tristeza quando vemos na igreja presbíteros preocupados com diversão, quando deveriam gastar mais tempo com a palavra, com o ensino, a ponto de exaustão. E o ensino feito com dedicação é prioridade presbiteral. Cristo proporciona à igreja homens dedicados ao ensino, a fim de que eles possam edificar a igreja, tornando-a madura. O ensino da palavra de Deus é o meio que eles têm para cumprir essa tarefa. Está lá em 2 Timóteo 3,17. Paulo, como bom ministro de Cristo Jesus, lembra a Timóteo os deveres que ele tinha do ensino da sã doutrina na igreja. Um presbítero deve aprender dos mais experientes as palavras da sã doutrina. O presbítero deve laborar para interpretar corretamente a palavra de Deus. Como a igreja continuava a crescer e os apóstolos a desaparecerem de cena, havia uma enorme necessidade de pessoas habilitadas para o ensino. Assim, Paulo instruiu Timóteo a ensinar homens para que esses pudessem ensinar a outros. Este é um papel fundamental do presbítero. Não pode exercer o ofício do presbiterato aquele que não possui aptidão para o ensino. Todavia, nem todos os presbíteros possuem necessariamente a mesma intensidade do dom de ensino. Não há nada de vergonha que um presbítero não seja conhecido como mestre ou doutor da lei, mas ele deve ter alguma habilidade para comunicar as verdades doutrinárias contidas na Escritura, de modo que os seus alunos na igreja absorvam alegremente a verdade de Deus. Em 1 Coríntios 12:28, tratando dos dons espirituais, Paulo ensina que nem todos são mestres, mas todo homem que aspira ao episcopado tem de ter alguma habilitação para o ensino. Aquele que possui em alta medida o dom de ensino pode ser chamado de mestre. Um presbítero ordena suas prioridades, que tem uma vida organizada e tem os dons devidos para o exercício do presbiterato, tem que ensinar. E um dos mais importantes desses dons é o do ensino, especialmente porque vivemos em meio a grandes ondas de ensino falso. Os presbíteros são os guardiões da fé cristã. Um presbítero deve ser hábil para ensinar, a fim de que seja um defensor da doutrina. Para que um presbítero seja de fato qualificado para o exercício do seu ofício na vida da sua igreja, ele tem de ser comprometido com a fé apostólica histórica, sendo capaz de instruir a outros na doutrina bíblica. Não devem ser escolhidos presbíteros que não tenham comprometimento com a fé e que não dão muita importância à doutrina bíblica. Isso significa que o presbítero deve ser um estudioso da Escritura. Ela deve ser um manual de treinamento completo para todos os crentes, especialmente os presbíteros. Isso significa que o presbítero deve ter uma capacidade lógica e inteligente de relacionar os textos para ensinar a doutrina.
Isso significa que ele deve ter alguma capacidade verbal para transmitir o seu conhecimento doutrinário. Isso significa que ele deve ser capaz de defender a fé diante do ataque dos falsos mestres. Quais são as perspectivas para um homem exercer o dom de ensino do presbiterato? Primeiro, os bons presbíteros geralmente devem proceder de famílias crentes, embora não seja isto absolutamente necessário. Onde eles aprendem desde o princípio o caminho das sagradas letras, como aconteceu com Timóteo. Segunda coisa, os bons presbíteros geralmente procedem de igrejas onde se ensina a sã doutrina com propriedade, através de mestres bem qualificados. Tem vários textos de Timóteo que nos ajudam a entender essas coisas. Por exemplo, 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 2,2b. A igreja local é o celeiro onde acontece o desenvolvimento daqueles que Deus dotou para o exercício do ministério. Terceira coisa, os bons presbíteros geralmente são formados através de um estudo sério das Escrituras e do abençoado ministério do Espírito Santo na vida deles. Além do dom de governo, além do dom do ensino, eu vou repetir, se alguém tem o dom de governo em alta medida, esse deve ser chamado de presidente. Se alguém tem o dom de ensino em alta medida, deve ser chamado de mestre. Agora, vou tratar de outro dom que é necessário, absolutamente necessário que um presbítero tenha. É o dom de exortação, que eu vou trabalhar na ideia de pastoreio. Atos 20, 28 fala que os bispos devem pastorear a igreja de Deus. Há outros textos da Escritura que trabalham sobre este assunto. Pedro, por exemplo, fala que os presbíteros devem pastorear a igreja de Deus. Ezequiel 34 fala dos pastores de Deus, daqueles que Deus aprecia ou daqueles que Deus condena. O pastoreio é uma ordenação divina àqueles que possuem o dom da exortação. Exortar significa encorajar, animar, fortalecer. E Deus pediu que um presbítero chamado Pedro falasse a outros presbíteros. Deus pediu que João, o presbítero, também falasse sobre os presbíteros, para o pastoreio deles. Jesus Cristo ensinou que Pedro, o presbítero, deveria pastorear as ovelhas. Ele repetiu 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. E a motivação que Jesus Cristo deu para o pastoreio não é amor pelas ovelhas, mas amor pelo próprio Senhor Jesus. Jesus diz assim, tu me amas? Pois pastorei as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, o dever de um presbítero de pastorear está diretamente relacionado ao grau de amor que ele tem por Jesus Cristo. E Pedro está sendo orientado a dirigir o seu foco de atenção primeiramente a Jesus e então às ovelhas de Jesus. A motivação do pastoreio, portanto, está diretamente relacionada ao amor pelo Senhor. Pastorear o rebanho de Deus é uma coisa importante, devemos nos lembrar que o rebanho é dele, de Deus. E os presbíteros que pastoreiam devem ser avaliados por seu relacionamento espiritual com Jesus. Aliás, qualquer função dentro do corpo deve ser exercida por amor ao Senhor. Alguém disse que um presbítero é igual a um cão pastor da Austrália. Ele responde somente ao assovio do pastor. O cão ajuda as ovelhas que têm se desviado do seu pastor. O pastor fica numa colina assobiando para o cão pastor. E esses cães pastores amam os seus senhores sempre e estão atentos às ordens dele. Aplicando isso aos presbíteros, podemos dizer que eles devem responder ao que o divino pastor ordena. Pedro ordenou que os presbíteros pastoreassem a igreja de Deus. Vejamos o que a igreja tem que procurar nos homens para elegê-los como presbíteros e, consequentemente,
o que os presbíteros têm de fazer pelo rebanho de Deus. Observe que um presbítero, que é Pedro, ordena a outros presbíteros. Olha o que Pedro diz. Rogo, pois, capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbítero como eles. Paulo fala de presbítero para presbítero. Observe que o pastoreio tem que ser qualificado. 1 Pedro 5, 2 e 3, fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. O pastoreio tem que ser exercido espontaneamente. O pastoreio do rebanho de Deus que há entre vós deve ser pastoreado não por constrangimento, mas de boa vontade, alegremente. Não por causa de desejo de fazer dinheiro, por sorte da ganância, mas pelo desejo de servir. E ainda fala o texto que os presbíteros devem servir de exemplo, não como dominadores do rebanho. Eles devem se tornar modelos para o rebanho. Há muitos presbíteros, pastores, que agem como dominadores do rebanho, tornando os crentes subservientes a si próprios. Eles são os chefes e os donos da igreja. Não é assim que a Escritura preceitua. A maneira mais eficiente do pastoreio ser exercido não é pelo ensino, nem pela imposição do caminho que se deve seguir, mas pela própria obediência aos princípios que a Escritura ensina. As belas palavras do ensino têm de ser suplantadas pelo exemplo. Esta é a grande diferença. Há vários textos que tratam dessa matéria. 1 Tessalonicenses 1, 5 e 6, Filipenses 3, 17, Filipenses 4, 9. Observe, em terceiro lugar, que o pastoreio devido dos presbíteros trará grande recompensa. 1 Pedro 5, 4 diz assim, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, haverá de recompensar os pastores do seu rebanho. Como o pastoreio é uma obra difícil e às vezes penosa, Jesus Cristo, que soube ser pastor por excelência, haverá de dar aos pastores devidamente qualificados uma recompensa. Essa recompensa é uma coroa de glória. Na verdade, eu não sei o que significa essa coroa de glória. É alguma coisa extremamente bela e preciosa que vamos ter de perceber e de entender somente quando essa recompensa chegar. O texto fala que essa recompensa é imarcessível. A ideia de imarcessível é a ideia de incorruptível. Não será uma coroa destrutível como as coroas dos vitoriosos desta terra. Esta coroa não será nunca contaminada por nada neste mundo pecaminoso. Essa recompensa acontecerá na segunda vinda de Cristo, porque fala na manifestação da vinda do Filho do Homem. E os fiéis presbíteros que pastoreiam qualificadamente haverão de ficar sem recompensa neste mundo. Muitos deles choram e morrem por causa de suas ovelhas, mas tempo virá quando a recompensa será concedida a eles, exatamente no dia da manifestação do Supremo Pastor. Não somente Paulo, mas Pedro ordenou que os presbíteros pastoreassem. Veja novamente o texto que nós lemos no princípio desta palestra. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O mundo tem padrões de liderança, mas necessariamente não são os padrões de Deus. A qualificação que Deus exige dos seus líderes é muitíssimo diferente da do mundo. Às vezes a própria igreja adquire os padrões do mundo e ela tem perdido muito por causa disto. Ela escolhe seus líderes baseada em padrões mundanos e o resultado frequentemente tem sido desastroso para o crescimento e a maturação da igreja. Veja um exemplo desse tipo no Antigo Testamento. O povo de Israel queria um rei. Eles escolheram um homem perfeito para os propósitos deles. Não havia ninguém mais bonito ou mais
alto em toda a terra. Assim o moreno, alto, inteligente e bonito foi ungido como rei em Israel. Que desastre! Veja quais são os padrões que a igreja contemporânea usa para escolher os seus líderes. Simpatia, inteligência, posição social, uma certa habilidade de falar, posses, formação escolar, alguns bons padrões morais, etc, etc. Os padrões são os mesmos do mundo. Qualquer organização faria os mesmos tipos de exigências. Nada mais. É triste dizer que a igreja anda por esses padrões ao escolher seus líderes. Já tratamos dos padrões morais num outro estudo. Agora vamos tratar da dotação divina para os líderes do povo de Deus. No seu discurso de despedida, Paulo chamou a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros. E o texto fala que ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os únicos oficiais ordenados na igreja cristã para exercer um ofício. Atos 20, 28 fala, atendei por vós, eu já repeti esse texto várias vezes, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Após a preocupação com o padrão moral e com o cuidado espiritual, deve vir a preocupação com o rebanho. Há alguns líderes que se preocupam muito com a igreja, mas se esquecem da própria situação moral e espiritual deles. Eles gastam tanto tempo com o povo de Deus, mas se esquecem de cuidar de si mesmos. Já tratei disso em outra palestra. Por isso, muitos ministros da palavra têm sido motivo de zombaria e de escândalo. Eles não cuidam da sua relação com Deus primeiro. 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Minha grande e primeira obrigação para com Deus é cuidar de mim mesmo, zelar pelo meu próprio relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, e não menos importante, eu tenho responsabilidade para com vocês, os presbíteros para com o seu povo e todos que ministram no corpo de Cristo. Temos que viver corretamente diante de Deus e então dirigir-nos aos irmãos como ministros deles fielmente. E se eu não ando em retidão, eu não posso exigir que os irmãos andem em retidão e nem posso ministrar diretamente a eles. Se os ministros de Deus não andam retamente, os que os ouvem não vão entender o que os presbíteros querem deles. Liderar o povo de Deus é andar na frente a fim de que os outros nos sigam. Ministros de Deus, cuidem do seu relacionamento com Deus e, de modo importante e secundário, cuidem do povo que Deus colocou nas mãos de vocês. Depois, então, de cuidar de si mesmos, os ministros da palavra têm de cuidar do rebanho de Deus. Aquele que tem em alta conta o dom de exortação pode ser chamado de pastor. Deixa-me explicar uma porção de coisas. Primeira, eu já mencionei e vou repetir aqui, isso é muito importante. Em Romanos, Paulo fala dos dons espirituais e um deles é o da exortação. Exortar significa consolar, soerguer, reanimar, fortificar. E aquele que tem esse dom em alta medida pode e deve ser chamado de pastor. Há muitas pessoas na igreja que nunca foram chamadas de pastor, mas que exercem dons pastorais. Há pessoas na igreja que têm a capacidade de atrair pessoas para si, para que estas se abram, derramem o seu coração, e elas têm uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo. Há várias mulheres, moças, moços e homens que têm o dom da exortação. E essas pessoas deveriam ser usadas na igreja para confortar a igreja, para consolar a igreja. Presbíteros devem ter o dom da exortação. Nem todos têm esse dom em alta medida, mas todos, para exercerem o presbiterato, têm de ter algum tipo de dom de consolação, de exortação, de fortalecimento. A igreja cristã está desesperada, carecendo desesperadamente de pessoas que cuidem delas, que pastoreiem a elas. Portanto, eu não falo somente aos presbíteros nesse instante, mas eu falo àqueles que têm dons pastorais.
usem os dons pastorais de consolação, de fortalecimento, de encorajamento para o bem da igreja. Agora, presbíteros não podem almejar o presbiterato aqueles que não têm o dom da exortação. E aqueles que o têm em alta medida podem de fato ser chamados pastores do rebanho de Deus. Há pastores que nunca serão ordenados, mas têm o dom de exortação. Nunca serão ordenados por quê? Porque eles não têm todas as qualidades. Não têm dom de ensino, às vezes não têm dom de presidência, não têm o dom de governo, não têm o dom de... mas têm o dom de consolar. Nunca serão oficiais, mas serão pastores da igreja. Eu quero que a igreja entenda isto. E a igreja precisa desesperadamente de pastores. Mas os presbíteros, o corpo presbiteral, tem que exercer essa função como bispos do rebanho de Deus, de pastorear o rebanho de Deus. Nós precisamos desesperadamente de homens que exerçam essa função no oficialato, no presbiterato. A igreja é muito carente de carinho, de atenção, de força, de soerguimento. E os presbíteros é que têm essa tarefa de exercer o pastorado da igreja. O chamado pastor é tão presbítero como os outros presbíteros. Eles também têm de ter o dom pastoral. Há uma porção deles que não tem, não. Mas todos que vão exercer o oficialato, e os pastores são oficiais da igreja, são presbíteros, porque no nosso sistema há paridade. Pastores e chamados presbíteros. Os docentes e os regentes têm que ser pares. Eles têm que ter as mesmas funções. É verdade que há alguns que se afadigam na pregação, na palavra, e outros se afadigam no ensino. Mas todos presidem. Todos têm de ter dons pastorais. Mas há aqueles que são pastores que se afadigam no pastoreio. E pastorear demanda tempo, demanda energia. Esses também podem e devem ser considerados merecedores de honra dourada. A questão é o afadigamento no dom, no exercício do dom. Nós vimos que para que alguém aspire o episcopado, não somente as qualidades morais ele necessita, mas ele precisa de qualidades que eu chamo de dotacionais, ou seja, os dons espirituais. Vimos primeiro o dom de governo. Em segundo, vimos o dom de ensino. Em terceiro, vimos o dom de pastoreio. É necessário que o presbítero tenha essas coisas em algum grau. Mas é necessário também que o presbítero tenha o dom da pregação. Onde é que eu arranjei isto? Veja o que Timóteo diz em capítulo 5, verso 17. Sejam considerados merecedores e dobrados honorários, ou honra, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, 2 tipos, os que se afadigam na palavra e no ensino. O termo palavra aí, que é logos, pode ser equivalente à pregação, que é o exercício do dom profético, que é diferente do dom de ensino. Geralmente, quando os escritores bíblicos falam da palavra, ou de palavra, eles estão falando da pregação da Escritura. O grande pregador inglês Martin Lloyd-Jones disse: para mim, a obra da pregação é a mais elevada e a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Fecha aspas. Nem todo presbítero tem esse dom como o mais elevado na igreja. Mas qualquer que seja o seu papel maior, ele não pode deixar de ser um pregador da palavra. É condição sine qua non para o exercício do presbiterato. Os apóstolos que possuíam todas as funções antes da organização formal da igreja, acabaram escolhendo 7 homens que deveriam exercer funções diaconais. Está lá em Atos 6. Essas funções
tomavam muito tempo deles e eles não podiam realizar as tarefas para as quais estavam devidamente qualificados. Por essa razão, Lucas registra o que os apóstolos disseram na época. Aspas. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 2 e 4. A função da pregação da palavra é uma das mais importantes no crescimento da igreja. Sem ela, a igreja estaciona e não cumpre a sua função profética. Presta atenção, eu não estou trabalhando aqui com o evangelista. Estou trabalhando com o profeta, com aquele que prega a palavra, com aquele que tem uma dotação para mexer com as pessoas, com os problemas delas, tentar botar a igreja nos trilhos, tentar botar a igreja no trilho certo, no rumo certo. E todo presbítero deve ter, em alguma medida, uma função profética, sendo pregador da palavra aos crentes, consolando-os, e aos incrédulos, anunciando-lhes a condenação divina se não se arrependerem. Todos aqueles que têm o dom da palavra em alta medida podem ser chamados de pregadores. Esses 4 dons, dos quais eu tratei nesta palestra, são importantes. Eu sei que há gente que reluta em afirmar o que eu afirmei. Há pessoas que não colocariam esses dons como necessários para o exercício do presbiterato. Quem é que vai governar a igreja? Todos nós responderíamos claramente, presbíteros. Quem é que vai ensinar a igreja? Alguns responderiam, presbíteros e o pastor. Quem é que vai pastorear a igreja? O pastor. Não está certo? São os presbíteros que são pastores do rebanho de Deus. Quem é que vai ser o pregador? Quem é o homem da palavra? Que exerce o ministério da palavra? Toda a igreja. Pastor. Não é bem assim. O chamado pastor, como um presbítero que é, tem que ter o dom da palavra. E alguns deles se afadigam nisto, se gastam nisto, porque preparar mensagens para trazer semanalmente para o povo de Deus é uma tarefa que exige muito estudo, dedicação. Todavia, não é prerrogativa única dos chamados pastores, mas ela é um dever de todos os presbíteros, em alguma medida, repito, de todos os presbíteros. Mas há alguns que fazem isso com mais força, com mais vigor, com mais capacidade, com mais habilitação. Todavia, nem todos têm grande habilitação. Nem todos se gastam nesta tarefa. Mas todos os presbíteros têm que ter, em algum grau, a capacidade de ler a palavra, de interpretá-la, de chamar o povo à atenção, de chamar o povo a uma vida de retidão, de chamar o povo a uma vida de conformidade com a palavra de Deus. É isto que eu entendo ser a palavra. Alguns se afadigam no ensino, esses são mestres. Outros se afadigam na palavra, esses são os pregadores ou profetas. E a igreja precisa, novamente digo, desesperadamente de homens que tais. De homens que sejam devidamente capacitados. Homens que pugnam por uma igreja mais pura, uma igreja mais consolada, uma igreja mais governada e uma igreja mais instruída na palavra. Toda a igreja ore a Deus, para que homens assim possam aspirar o episcopado e serem todos eles bons ministros de Cristo Jesus. Assim seja. Amém.